Existe uma ideia recorrente na exploração espacial, que é uma espécie de alerta. Se continuarmos lançando objetos no espaço de forma descontrolada, podemos chegar a um ponto crítico em que a quantidade de lixo espacial ao redor da Terra será tão grande que dificultará ou até mesmo impossibilitará futuras missões espaciais. Um exemplo bastante notável foi o que aconteceu na última noite do dia 14 de maio de 2025, em vários estados do Brasil. Basicamente, quando um foguete da SpaceX reentrou na atmosfera e simplesmente causou um show de luzes. No vídeo de hoje, vamos entender exatamente o que aconteceu e ver as imagens impressionantes. Os foguetes são veículos essenciais para lançar objetos no espaço, funcionando com base no princípio da ação e reação descrito por Newton. Eles utilizam combustíveis altamente energéticos, que ao serem queimados, geram gases em alta velocidade expelidos, impulsionando o foguete para cima. Esse processo permite vencer a gravidade terrestre e atingir velocidades orbitais, sendo necessário cerca de 40.000 km/h para vencer o campo gravitacional. Ao longo da subida, o foguete geralmente se separa em estágios, descartando partes que já cumpriram sua função, o que torna o lançamento mais eficiente. Por meio deles, é possível colocar satélites em órbita, enviar sondas para explorar o sistema solar e transportar astronautas para estações espaciais. No entanto, dependendo das circunstâncias do lançamento, muitos foguetes podem permanecer em órbita por muito tempo. Alguns deles podem levar décadas para reentrar na atmosfera novamente. Grande parte desses foguetes acabam se tornando detritos espaciais, orbitando a Terra indefinidamente, podendo causar verdadeiros transtornos em órbita. Como não possuem mecanismos para serem removidos ou desorbitados automaticamente, eles podem permanecer em órbita por anos ou décadas dependendo da altitude. Esse material abandonado representa um risco crescente para satélites ativos, missões tripuladas e futuras operações no espaço. Colisões entre esses fragmentos desencadeiam um efeito escala conhecido como síndrome de Kessler, um cenário em que a densidade do lixo espacial se torna tão alta que colisões se tornam frequentes e inevitáveis. Para você ter noção do problema que temos aqui, desde o início da era espacial em 1957, a humanidade realizou aproximadamente 6.640 lançamentos bem-sucedidos de foguetes, desconsiderando as tentativas fracassadas. Esses lançamentos permitiram colocar cerca de 18.400 satélites em órbita com a Terra, dos quais cerca de 12.500 ainda permanecem no espaço. No entanto, além desses satélites, há uma quantidade alarmante de detritos espaciais circulando o planeta, cerca de 36.000 objetos, segundo dados da Agência Espacial Europeia, atualizadas no ano passado, em 2024. O peso total estimado de todos os objetos artificiais em órbita com a Terra ultrapassa as 12.000 toneladas, embora esse número possa ser ainda maior, já que nem todos os objetos são realmente rastreados ou catalogados. Com base em modelos estatísticos, estima-se a presença de aproximadamente 40.000 detritos maiores que 10 centímetros, cerca de 1.100.000 com tamanhos entre 1 a 10 centímetros e um número impressionante de 130 milhões de fragmentos entre 1 milímetro e 1 centímetro, todos com potencial para causar danos severos a satélites e espaçonaves. Quando ocorre um lançamento para a órbita geoestacionária, geralmente parte do foguete não volta, e é aqui que o evento da vez entra. Os foguetes da SpaceX são famosos por poderem ser reutilizados. Porém, em missões geoestacionárias não é todo foguete que volta para a superfície, e uma parte dele permanece em órbita devido à altitude das órbitas geoestacionárias. O objeto que acabou caindo em Minas Gerais no último dia 14 de maio de 2025 está totalmente relacionado a isso. O espetáculo luminoso cruzou os céus do Brasil, surpreendendo moradores de diversas regiões. O evento, visível em estados entre Minas Gerais, Goiás e Bahia, foi resultado da reentrada atmosférica de um estágio de foguete Falcon 9 da SpaceX,
lançado originalmente em 5 de agosto de 2014. Após quase 11 anos em órbita, o componente do foguete reentrou na atmosfera terrestre e se desintegrou diante de olhos de milhares de brasileiros. O foguete em questão fazia parte da missão que colocou o satélite AsiaSat-8 em órbita geoestacionária, uma altitude tão elevada que torna praticamente inviável a recuperação dos estágios superiores dos veículos lançadores. Assim, esses componentes acabam permanecendo no espaço por anos, até que a ação do arrasto atmosférico os faça perder altitude e reentrar na atmosfera, como ocorreu neste caso. A trajetória do objeto, longa e bem definida, indicava claramente tratar-se de algo em reentrada, e não um meteoro comum como muitos imaginam inicialmente. Um dos registros mais impressionantes do fenômeno foi feito pela câmera de monitoramento aqui do projeto Mistérios do Espaço, localizado a cerca de 600 km de distância do local de reentrada. Apesar da grande distância, a câmera captou praticamente toda a trajetória do objeto, desde sua aparição no horizonte até sua desintegração, revelando detalhes do deslocamento em tempo real com clareza surpreendente. A captura revelou inclusive fases de fragmentação do objeto, reforçando a hipótese de que se tratava de um objeto em estágio de reentrada, como é o caso de um foguete. A Bramon, sigla para a Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros, analisou diversos relatos e vídeos enviados por observadores e chegou à identificação do objeto como o corpo de foguete do Falcon 9, com identificação NORAD 40108. A trajetória, altitude e velocidade do objeto foram compatíveis com uma reentrada orbital, descartando completamente a hipótese do meteoro. Estimativas indicam que o objeto percorreu 1.500 km em 4 minutos, a uma velocidade espetacular de 7 km por segundo aproximadamente. Apesar do espetáculo visual, até o momento não há confirmação de qualquer fragmento em solo. Acredita-se que maior parte do objeto tenha se desintegrado durante a reentrada, e caso tenha algo sobrevivido à descida, provavelmente caiu no Oceano Atlântico, fora do alcance das áreas habitadas. Eventos como este reforçam a necessidade de acompanhar com atenção o destino de objetos espaciais abandonados em órbita. Esse tipo de ocorrência não é tão raro assim, mas nem sempre acontece sobre regiões povoadas ou durante horários em que possa ser amplamente observado. Por isso, quando um fenômeno como esse ocorre em pleno início da noite e é registrado com tamanha riqueza de detalhes, trata-se de uma oportunidade valiosa de observação. O episódio também reacende o debate sobre os objetos deixados em órbita e os riscos associados ao lixo espacial. Com cada vez mais satélites no espaço sendo lançados, inclusive por empresas como a própria SpaceX, aumenta a importância de desenvolver métodos mais eficazes de controle e remoção desses resíduos. No final das contas, temos então mais um grande evento em céus brasileiros. Uma dica muito importante aqui que eu sempre dou nesses tipos de vídeo: fiquemos de olho no céu, nas estrelas, porque nunca se sabe quando algo assim vai acontecer novamente. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!